Isaías capítulo 6, verso 1 até o versículo número 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Até aqui, até o versículo 7, o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há eventos que eles são marcantes, extremamente marcantes em relação às nossas vidas, em relação ao nosso viver. São situações, algumas delas boas, outras não tão boas assim, que nos impactam e nos impactam profunda e profundamente. São momentos que ocorrem nas mais variadas áreas da nossa vida, seja no sentido da nossa vida pessoal, seja no sentido da nossa vida familiar, seja no sentido da nossa vida estudantil, seja no sentido da nossa vida familiar. Quem aqui não tem alguns momentos ímpares que de fato marcaram e marcaram profundamente as nossas vidas? Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, nenhuma experiência, mas nenhuma experiência mesmo, é mais marcante, é mais contundente do que a experiência da nossa conversão, do nosso retorno para Deus mediante a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque para nós que somos salvos, para nós que somos cristãos, a conversão ela assinala o nosso encontro com Deus, o nosso encontro com o Senhor. Ela envolve o despertar que Deus faz em relação aos nossos pecados. Ela envolve a experiência que passamos a ter do perdão divino em relação aos nossos pecados. Quem aqui, sobretudo aquelas pessoas que passaram por aquilo que nós chamamos de conversão de crise, não consegue rememorar esse momento tão especial que é o nosso encontro com Deus, que é o nosso encontro com o Senhor. E por que nós falamos conversão de crise? Porque são aquelas conversões que se dão na vida de algumas pessoas que marcam profundamente uma transformação profunda, uma transformação radical, sobretudo quando nós estamos envolvidos no mundo, sobretudo quando nós estamos envolvidos com a idolatria, quando o Senhor passa a ser entendido por nós, há uma mudança drástica que muda e que impacta profundamente as nossas mentes e os nossos corações. Por isso, a nossa palavra inicial, que há eventos que marcam a nossa vida, e dentre eles, para nós que somos salvos, sobretudo, o evento da nossa conversão. Isaías, meus irmãos, meus amigos, ele passou também por uma experiência profunda, ele passou também por uma experiência marcante com Deus. Ele já havia sido chamado pelo Senhor
para exercer o exercício ou para exercer o ofício profético. Isso a gente observa, sobretudo no capítulo 1 do seu livro. Contudo, nada se compara à experiência que Isaías ele tem, conforme nós observamos nesse trecho que nós acabamos de ler. Ou seja, Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo número 7. Por quê? Porque conforme nós encontramos aqui nesse texto, Isaías ele tem uma visão gloriosa da majestade santa de Deus, da majestade santa do Senhor. Ele vislumbra Deus no trono da sua glória, ele vislumbra Deus no trono da sua glória celestial, e isso traz despertamento para a vida de Isaías, que transforma completamente o seu viver, e a gente vai ver alguns desdobramentos práticos em relação à sua vida, por causa dessa visão, desse vislumbre que ele tem da glória, da majestade do nosso Deus. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, nós queríamos destacar na noite de hoje alguns aspectos, alguns pontos, algumas verdades dentro dessa visão gloriosa que Isaías ele tem do Senhor. E dessa forma, nós iremos pensar na noite de hoje no seguinte tema: contemplando a santidade de Deus. Contemplando a santidade de Deus. E a partir desse trecho, a partir dessa passagem, eu queria que nós observássemos pelo menos 4 pontos, 4 aspectos dessa visão tão majestosa, dessa visão tão especial, dessa visão tão gloriosa que Isaías, repito, ele tem da pessoa de Deus, ele tem da pessoa do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a visão da santidade de Deus, a visão da santidade de Deus que Isaías ele tem aqui nesse texto. Acompanhe comigo os versículos 1 e também o versículo número 2, Isaías 6, verso 1 até o versículo número 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, veja, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, por cima do Senhor. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava. Aqui nesses 2 versos, meus irmãos, meus amigos, Isaías ele descreve a visão gloriosa da santidade de Deus. Em termos gerais, o que a gente observa é justamente isso, esse relato que Isaías faz, inspirado por Deus, da experiência que ele mesmo, Isaías, teve quando ele contempla a Deus na sua glória, ele contempla a Deus na sua santidade. Conforme nós observamos logo no início do versículo 1, Isaías, meus irmãos, meus amigos, ele contextualiza um instante em que ele teve essa visão de Deus, essa visão do Senhor. Tanto é que ele fala, no ano da morte do rei Uzias. Então, ele nos diz que essa visão ele teve, que essa visão se tornou real na sua vida no ano que morreu o rei Uzias, ou o rei Azarias. São 2 nomes que são atribuídos a uma mesma pessoa. Para quem não sabe, irmãos e amigos, Uzias ele foi rei. Ele foi rei lá na nação em Judá, no Reino do Sul, entre os anos 792 até o ano 740 a.C. Ele assumiu o trono, no caso Uzias, quando tinha apenas 16 anos de idade. E ele reinou, conforme nós dizemos, por 52 anos. Mais de meio século ele permaneceu na condição do rei, ou seja, do rei de Judá. Você pode observar com mais detalhes acerca dessas informações do rei Uzias,
lá no livro 2 Reis, capítulo 15, verso 1 e também o verso 2, e também no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, você vai encontrar esses dados iniciais referentes ao rei Uzias. É interessante porque o período do rei Uzias foi um período próspero. O período em que reinou Uzias foi um período em que o reino de Judá avançou e obteve muitos êxitos em vários aspectos, em várias áreas. Também, se você ler o restante do capítulo 26, do livro de 2 Crônicas, a partir do versículo 2 até o versículo número 23, você vai ver todos os avanços que se deram quando Uzias ele estava reinando lá em Jerusalém. Ele expandiu o território de Judá, ele obteve várias vitórias sobre os inimigos do povo de Deus, ele organizou um exército que era composto de aproximadamente 310 mil soldados. Vejam só, não só isso, ele realizou obras estruturais importantes em todo o reino de Jerusalém e, por fim, como consequência de tudo isso, não só Uzias, mas também o reino de Jerusalém alcançou proeminência no sentido internacional. Então foram 52 anos de reinado, vamos assim dizer, bem-sucedidos, que trouxe prosperidade, que trouxe avanço, que trouxe destaque para a nação do sul. Contudo, conforme nos diz aqui Isaías, o reinado de Uzias ele chegou ao fim por causa da sua morte. E aí, humanamente falando, o trono ele estava humanamente falando, o trono ele estava vazio. Existia na nação de Judá um certo sentimento de desesperança, existia no próprio coração de Isaías esse mesmo sentimento, porque, de certa forma, as pessoas contavam, de certa forma, as pessoas lembravam de tudo aquilo de positivo que Isaías ele trouxe para o reino de Jerusalém. Então, é dentro desse contexto, meus irmãos, é dentro dessa realidade, meus amigos, de pessimismo, de desesperança, que Deus, veja, ele aparece a Isaías assentado aonde? No trono e no trono celestial. Por causa disso, através disso, Deus ele quer mostrar que o trono terreno de Jerusalém pode até estar vazio, mas o trono celestial, onde se assenta o nosso Deus, o trono celestial, onde se assenta o nosso Senhor, ele nunca vai estar vazio. Por quê? Porque Deus estará reinando em sua santidade, porque Deus estará reinando dentro da sua soberania, porque Deus ele estará sempre reinando através do seu poder. Por isso, Deus aqui também, ele é descrito assentado num trono. É interessante porque aqui Davi, melhor dizendo, Isaías, ele se refere a Deus com a palavra Senhor, apenas com o primeiro S maiúsculo. E aqui no original, essa palavra, ela descreve a Deus como Deus Adonai. E o que é que significa o Deus Adonai? O Deus soberano, o Deus que é rei, o Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Então, é essa visão que Isaías ele tem de Deus. Ele vê Deus na sua majestade, ele enxerga a Deus na sua majestade gloriosa, acima de tudo, acima de todos, comandando todo mundo conforme a sua vontade, conforme o seu santo e eterno propósito. Contudo, quando a gente aprofunda a nossa visão dentro dessa visão aqui de Isaías, a gente vê, meus irmãos, a gente vê, meus amigos, que acima da pessoa do nosso Senhor se encontram serafins. Isaías, ele também faz essa descrição. Literalmente falando, a palavra serafim significa seres ardentes. Aqui, nesse texto de Isaías, é o único texto em que os serafins, eles são destacados, eles são mencionados. Eles são anjos, eles são seres angelicais, que aqui eles aparecem, que aqui eles surgem assistindo a pessoa de Deus, uma vez que Deus ele está assentado
está no seu alto e no seu sublime trono. Então, essa visão de Isaías, ela é toda especial. Essa visão de Isaías, ela é toda peculiar, porque nessa visão, não só Deus aparece, mas nessa visão, os serafins, eles também surgem adorando a Deus. E conforme nós vemos aqui, esses serafins, eles possuíam, cada um deles, 6 asas. Com 2, eles cobriam o seu rosto. Isso indica reverência à pessoa de Deus. Com as outras 2, eles cobriam os pés. Isso significa a humildade perante Deus. E com as outras 2, eles voavam. Isso mostrando o serviço que ele prestava, ou que eles prestavam, os serafins, à pessoa do nosso Deus, à pessoa do nosso Senhor. E quando você considera todas essas informações, quando você considera todas essas verdades, você aprende aqui um princípio que jamais ele deve ser esquecido por cada um de nós, sobretudo por cada um de nós que tememos a Deus, sobretudo por cada um de nós que servimos ao Senhor. Ou seja, essa visão de Isaías, ela aponta para o fato, meus irmãos, ela aponta para o fato, meus amigos, que nada está perdido aqui nessa terra. Por quê? Porque Deus, ele está reinando gloriosamente nos céus. Nada está perdido aqui nessa terra, porque Deus, ele está reinando e reinando gloriosamente nos céus. Os tronos humanos, eles podem até estar vazios. Os tronos humanos, eles são até substituídos com o passar do tempo. Contudo, meus irmãos, meus amigos, não acontece isso com o trono do nosso Deus. Não acontece isso com o trono do nosso Pai Celestial. Deus, ele está sentado no seu trono, e de lá ele comanda os céus, e de lá ele comanda a terra de maneira soberana, de maneira poderosa. E é isso que Deus, ele quer mostrar ao seu servo e quer mostrar a cada um de nós que somos servos de Deus hoje. Ou seja, a gente não pode se desesperar com os fatos aqui humanos, com os fatos aqui nessa vida. A nação, ela estava desesperançosa. O profeta, ele estava desesperançoso. O grande rei Uzias havia morrido, depois de todos os feitos, depois de todas as realizações, e o povo estava triste por causa disso. Mas aí Deus, ele se revela a Isaías e mostra: nada, absolutamente nada está perdido. Por quê? Porque o nosso Deus, ele permanece reinando. Aconteça o que acontecer aqui nesta vida, aconteça o que acontecer aqui neste mundo, seja fatos políticos, seja fatos ligados à sociedade, seja provações que porventura nós vivenciemos na nossa vida, mas não obstante todas essas coisas, meus irmãos, meus amigos, Deus, ele permanece reinando. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, jamais nós devemos perder as nossas esperanças, independente da situação difícil que porventura a gente venha vivenciar, seja no sentido pessoal, seja no sentido espiritual, seja no sentido familiar, seja no sentido do nosso trabalho. Jamais nós devemos perder as nossas esperanças. Por quê? Porque Deus, ele está reinando. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus majestoso que comanda tudo conforme a sua vontade e visando a glória do seu santo e excelso nome. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, nós temos essa tendência, uma tendência de confiar nas coisas que são instáveis aqui nesta vida. Muitas vezes nós confiamos em pessoas, muitas vezes nós confiamos em condições, muitas vezes nós já depositamos a nossa esperança em circunstâncias, e aí quando essas coisas elas mudam, a tendência natural é que a gente se desespere. A tendência natural é que a gente perca a esperança, é que a gente se entristeça, é que a gente fique abatido. Mas Isaías aqui nos ensina que independente de qualquer coisa que porventura aconteça conosco aqui neste mundo, Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, ele continuará fazendo aquilo que ele sempre fez, reinando para todo sempre. Então, descansemos em Deus. Então, confiemos no Senhor. Então, renovemos a nossa esperança no nosso Deus, porque ele é o Rei soberano que comanda a tudo e a todos conforme a sua santa e bendita vontade.
Então, no primeiro momento, o que é que a gente observa? A visão gloriosa que Isaías ele tem da santidade de Deus. Contudo, de acordo com a sequência do texto, a gente se depara com um segundo ponto, a gente se depara com uma segunda verdade. Se de um lado, inicialmente falando, Isaías ele tem a visão da santidade de Deus, por outro lado, ele também vê e escuta a adoração que é prestada à santidade de Deus. A adoração que é prestada à santidade de Deus. Vejam aí, versículos 3 e 4. Desculpe. Versículos 3 e 4. Olha só o que nos é dito aqui nesse trecho, o que nos é dito aqui nessa passagem. Verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui nesses dois versos, 3 e 4, Isaías, meus irmãos, meus amigos, ele descreve a adoração que é feita pelos serafins à santidade de Deus, a santidade do nosso Senhor. Eles mencionam por 3 vezes a palavra santo, atribuindo-a a Deus. Conforme nós vimos hoje pela manhã, quando os judeus queriam enfatizar determinada palavra, eles a utilizavam essa mesma palavra por 2 vezes. Aqui os serafins eles vão além e por 3 vezes eles declaram, por 3 vezes eles cantam a santidade de Deus. Eles reiteram, eles repetem esse atributo em especial do Senhor. E o que é que a gente percebe? A gente percebe que nos céus Deus ele é adorado. Nos céus Deus ele é adorado pelos seres angelicais. E a adoração que é feita a Deus, a adoração que é feita ao Senhor, é justamente através dessa declaração. Que declaração? Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor. Nós vimos isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Uma mesma visão celestial que João ele tem ali da glória de Deus, também ele ouve, também ele escuta os seres angelicais fazendo essa mesma declaração. Que declaração? Que Deus ele é santo. E essa declaração ela é tão tremenda, essa declaração ela é tão contundente que, conforme nós temos aqui o santuário no qual Deus ele estava assentado no seu trono, as bases do santuário elas se estremecem diante dessa verdade. Que verdade? Deus ele é santo, santo, santo. Meus irmãos, meus amigos, a santidade de Deus é um atributo marcante. A santidade de Deus é um atributo impactante. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos reiteradas vezes a Bíblia mostrando essa característica, esse atributo em especial que Deus ele possui, ou seja, a sua santidade. Quando a gente vê seres angelicais sem pecados, quando a gente vê esses serafins que assistiam na presença de Deus, a sua obrigação sendo cumprida, e essa obrigação consistia justamente dessa declaração, a gente fica boquiaberto, a gente fica admirado. Por quê? Porque essa é a verdade que nós temos na palavra de Deus. Essa é a verdade que nós temos nas Escrituras Sagradas. Inclusive nós dissemos hoje pela manhã que só no livro de Isaías, 25 vezes a expressão santo nome do Senhor, ela é mencionada. Então não dá para nós lermos a palavra de Deus, não dá para nós estudarmos a palavra do Senhor sem que a gente considere, sem que a gente atente, sem que a gente enxergue essa qualidade toda especial de Deus, ou seja, a sua santidade. Anjos, meus irmãos, anjos, meus amigos, eles se ocupam nisso de dia e de noite. Eles se ocupam em estar cantando, louvando e adorando a Deus pela sua santidade. Isso é tremendo, isso é tremendo. Isso é espetacular, e somente Deus ele detém essa prerrogativa, somente Deus ele dispõe dessa condição.
E diante disso, fica uma pergunta. Diante disso, fica uma indagação para cada um de nós. Que pergunta é? Que indagação é? Qual tem sido, meu irmão, qual tem sido, minha irmã, a nossa postura diante da santidade de Deus? Qual tem sido a nossa postura diante da santidade de Deus? Será que a santidade de Deus, ela ocupa os nossos pensamentos? Será que nós paramos? Será que nós nos detemos? Será que nós meditamos no Deus que nós temos? Que não é qualquer Deus, mas é um Deus santo. Que não é qualquer Deus, mas é um Deus imaculado. É um Deus que está acima de qualquer pecado, é um Deus que está afastado de qualquer pecado. Será que nós nos ocupamos a meditar, a considerar neste que é o principal dos atributos do nosso Deus? Isso é importante, meus irmãos. Isso é importante, minhas irmãs, porque de certa forma é quando nós paramos e contemplamos a santidade de Deus, sobretudo quando nós nos atemos a essa qualidade em si, que nós nos sentimos impactados, que nós percebemos quem de fato é o nosso Senhor, que nós percebemos um pouco da nossa pequenez, um pouco da nossa fragilidade e a necessidade que nós temos contínua da pessoa do nosso Senhor. Será que nós trememos diante da santidade de Deus? A gente vê aqui nesse texto que as bases do santuário, no qual Deus ele estava assentado no seu trono, elas tremiam diante da declaração que os anjos, os serafins, eles estavam a fazer: santo, santo, santo. Será que é essa mesma situação que a gente tem em nossos corações, de nós tremermos diante da santidade de Deus, de nós sabermos que o nosso Deus é esse Deus santo e que nós somos indignos de nos colocar na sua presença, em virtude de nós sermos por natureza pecadores? Então, são indagações, repito, extremamente importantes para a nossa vida. De certa forma, dessa meditação depende o nosso crescimento espiritual, dessa meditação depende o nosso conhecimento em relação a Deus, dessa meditação depende o nosso desenvolvimento na nossa caminhada cristã. E pare, pense, reflita: se anjos, meus irmãos, se anjos, minhas irmãs, se detêm nessa tarefa de declarar a santidade de Deus, seres imaculados que guardaram a sua condição original, eles fazem isso de dia e de noite. Se essa responsabilidade, ela não é muito maior para cada um de nós, que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Pensemos, meditemos nessas coisas. Então veja, no primeiro momento, Isaías, ele tem a visão da santidade de Deus. No segundo instante, Isaías, ele vê a adoração que é prestada a Deus na sua santidade. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a gente observa a consciência da pecaminosidade que teve Isaías. A consciência da pecaminosidade que teve Isaías. Olhem só, o versículo número 5. Isaías capítulo 6, verso número 5, somente o versículo número 5. Ele diz o seguinte: então disse eu, testemunha aqui Isaías para cada um de nós: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Isaías testemunha o impacto, o profundo impacto que ele teve pelo fato de ter contemplado a santidade de Deus. Isaías, aqui ele testemunha o profundo impacto que ele teve por ter contemplado a santidade de Deus. A santidade de Deus despertou a consciência, despertou o senso de Isaías em relação à sua pecaminosidade, mas não só em relação à sua própria pecaminosidade, mas até mesmo a pecaminosidade das pessoas com as quais Isaías ele se relacionava.
Em primeiro lugar, ele percebeu a sua própria pecaminosidade. Foi por isso que ele falou: ai de mim, estou perdido. E ele complementa: porque sou homem de lábios impuros. Essa expressão que nós temos aí, ai de mim, literalmente ela significa perplexidade. Uma perplexidade que a gente tem por causa dos nossos próprios pecados, que nos traz desprazer, que nos traz tristeza, que nos traz vergonha, que nos traz medo, sim. Por quê? Porque o pecado, ele exige a morte. E foi esse o entendimento, foi essa a compreensão que Isaías ele teve aqui. Ele se conscientizou dos seus pecados. Ele entendeu que era mal aos olhos do Senhor e por isso ele era passivo de receber o juízo e o castigo divino sobre a sua vida. Na verdade, a santidade de Deus que ele contemplou se viu como que um refletor espiritual, para que ele pudesse olhar para si, para que ele pudesse enxergar as suas transgressões, os seus pecados, as suas iniquidades, os seus defeitos, e ele se desesperou diante de estar na presença do Senhor, perante a sua santidade. Mas não só isso, conforme nós vemos aqui no texto, Isaías não só teve despertado o seu senso de pecado pessoal, mas Isaías também ele teve despertado o seu senso de pecado coletivo. Tanto é que ele chega e diz: habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías considerou, primeiramente em si, mas posteriormente ele também considerou o pecado das pessoas com as quais ele se relacionava. E ele percebeu uma verdade que todos nós devemos perceber. E que verdade é? Não existe ninguém santo além do Senhor. Todos nós, seres humanos, estamos em pecado. Todos nós, seres humanos, carecemos da graça divina. Todos nós, seres humanos, carecemos da misericórdia do Senhor. E diante disso, a gente fica a se perguntar qual o princípio que a gente pode extrair aqui desse trecho, que a gente pode extrair aqui dessas verdades. Meus irmãos, meus amigos, ninguém, aprenda isso, ninguém fica indiferente ao pecado quando contempla a santidade de Deus. Ninguém fica indiferente ao pecado quando contempla a santidade de Deus. Foi a experiência não só de Isaías aqui nesse texto, mas também foi a experiência de vários servos do Senhor ao longo de todas as escrituras sagradas. Pessoas essas que tiveram experiência ímpar com Deus, elas se enxergaram como de fato são pecadoras e elas se desesperaram diante dessa realidade. Moisés, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 6, quando ele encontrou-se com Deus, Deus disse: tira a sandália dos pés, porque a terra onde você está é terra santa. Jó, quando ele teve toda aquela experiência com Deus e teve a sua vida restaurada, ele se arrependeu e se abominou no pó e na cinza. Pedro, quando ele teve a experiência do milagre que Jesus Cristo operou, não só na vida dele, mas também nos demais companheiros de pesca, ele disse: retira de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O apóstolo Paulo, da mesma forma, considerava o maior dos pecadores. Então, o princípio é esse: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós contemplamos a sua santidade, mais nós enxergamos a nossa própria pecaminosidade. É a relação inevitável. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente enxerga, quanto mais a gente entende acerca da santidade de Deus, mais nós tomamos consciência da nossa própria pecaminosidade. E a grande pergunta que fica é: será que é esse impacto, meus irmãos? Será que é esse impacto, minhas irmãs, que nós estamos tendo em relação à nossa vida? Será que quando nós consideramos a perfeição de Deus na sua santidade, a gente toma consciência das nossas próprias imperfeições? Afinal de contas, nós temos uma dificuldade natural de reconhecer os nossos erros, de reconhecer os nossos pecados. É por isso que muitas vezes nós somos orgulhosos, é por isso que muitas vezes nós somos jactanciosos, e a gente pensa que o pecado sempre está nos outros e nunca está em nós. Contudo, quando a gente sai dessa realidade,
quando a gente sai do convívio comum que nós temos com as pessoas e a gente se dirige para o nosso Deus e a gente contempla a Deus na sua santidade, automaticamente, se essa consciência é uma consciência realmente correta, a gente vai ter esse senso de pecaminosidade em relação às nossas vidas. É justamente por causa disso que nós precisamos meditar, considerar, nos deter na santidade de Deus, contemplar as suas perfeições, ver o nosso Deus como Deus imaculado, santo, perfeito, e através disso poder enxergar as nossas próprias faltas, os nossos próprios pecados, e recorrer à cruz, para que lá nós possamos encontrar remédio para os mesmos, alento para os nossos corações, esperança para as nossas vidas. Então tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, depende de nós podermos contemplar a Deus na sua santidade, conforme Isaías ele faz aqui nessa passagem. Então veja, Isaías ele tem a visão da santidade de Deus. Veja, Isaías, ele vê a adoração que é prestada a Deus por causa da sua santidade. Isaías, ele toma consciência da sua pecaminosidade. Mas não só isso. Em quarto e último lugar, Isaías, ele recebe o perdão da sua iniquidade. Isaías, ele recebe o perdão da sua iniquidade. Vejam aí, versículos 6 e também o versículo número 7. Isaías 6, verso 6 e também o versículo número 7. Diz o seguinte: então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Veja, a tua iniquidade foi tirada. Veja, e perdoado o teu pecado. Como consequência da consciência pessoal e coletiva de pecado, Isaías, meus irmãos, Isaías, meus amigos, ele recebe o perdão divino, ele recebe o perdão do nosso Deus. Conforme o texto aqui nos ensina, para que isso pudesse acontecer, um dos serafins que estavam ali assistindo a Deus no seu trono celestial, ele toca nos lábios do profeta com uma brasa viva, através de uma tenaz que ele carregava. Isso aponta, meus irmãos, isso aponta, meus amigos, para a purificação dos pecados que Deus promoveu para com o profeta Isaías. A brasa viva aqui, o fogo aqui, tem essa conotação, tem essa ideia de purificação, de depuração, de tirar sujeira, de limpar, e foi justamente essa experiência pela qual passou o profeta aqui. E como consequência desse fato, ele, Isaías, foi perdoado, ele, Isaías, foi justificado. A palavra perdoar, que nós encontramos aqui na parte B do versículo 7, literalmente falando, significa cobrir. E aqui você já tem a ideia de perdão, aqui você já tem a ideia de justificação, que também experimentou o profeta aqui neste texto. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso, meus amigos, nos ensina uma outra verdade. Que verdade? A santidade de Deus. Preste atenção nisso. A santidade de Deus não tolera o pecado, que precisa indispensavelmente ser perdoado. A santidade de Deus, ela não tolera o pecado, que precisa indispensavelmente ser perdoado. Deus, ele é misericordioso? Sim. Deus, ele é gracioso? Sim, com toda certeza, com toda convicção. Contudo, meus irmãos, meus amigos, isso não significa dizer que Deus ele seja conivente, que Deus ele seja tolerante com o pecado, não, jamais. Porque conforme nós observamos, através dessa experiência pela qual Isaías passou, para que ele pudesse permanecer, como de fato ele permaneceu na presença de Deus, para que ele pudesse estar ali contemplando a santidade de Deus e não morresse,
e não fosse fulminado por causa dos seus pecados, os seus pecados, as suas transgressões, obrigatoriamente, elas deveriam ser perdoadas. E foi justamente isso que aconteceu. Deus, ele providenciou o perdão para o profeta. Deus, ele providenciou a justificação aqui para o seu servo. Então, não dá para nós, pessoas humanas, para nós, seres humanos, estar diante de Deus, perante a sua santidade com os nossos pecados. Eles precisam ser perdoados. Nós precisamos ser justificados, para que assim a gente possa se manter na presença de Deus, como aconteceu aqui com Isaías. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, foi isso que aconteceu a cada um de nós que somos servos de Deus. Foi isso que aconteceu a cada um de nós que somos servos do Senhor. Ou seja, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus como nós fomos, para que nós pudéssemos desfrutar e continuar desfrutando da comunhão com Deus, Deus, ele teve que tomar a iniciativa, Deus, ele teve que remediar o nosso grande problema. E qual é o nosso grande problema? São os nossos pecados, são as nossas iniquidades, são as nossas transgressões. E nesse caso específico, não fomos nós que fizemos isso. Nesse caso específico, foi isso o que Cristo, ele fez por nós. Foi isso o que Cristo, ele realizou em nosso favor. Pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço pelas nossas transgressões. Ele nos concedeu o seu perdão, que é aquilo que nos cobre, que é o nosso propiciatório, que encobre as nossas transgressões do nosso Deus, do nosso Senhor. A exemplo do que aconteceu com Isaías, também aconteceu com cada um de nós. A brasa viva que purificou Isaías do seu pecado, ela foi tirada do altar, e era no altar que os sacrifícios eles eram feitos para que o pecado fosse perdoado. Então isso já aponta para o sacrifício, isso já aponta para a obra de Jesus Cristo, que lá no Calvário foi o altar no qual ele se sacrificou para que assim nós pudéssemos ter perdão, para que assim nós pudéssemos desfrutar de justificação e hoje nós pudéssemos nos colocar na presença de Deus, diante da sua santidade e não sermos fulminados por causa dos nossos pecados. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos louvar, nós devemos engrandecer a Deus e nós devemos fazer continuamente, porque em Cristo, não só a gente tem um perdão das nossas transgressões, mas uma vez que nós temos esse perdão, em Cristo a gente é beneficiado com a comunhão com Deus, com a comunhão com o Senhor. A gente tem o benefício da comunhão com Deus, o benefício da comunhão com o Senhor. Então, nós devemos ter essa alegria, nós devemos ter essa satisfação, nós devemos ter esse deleite no nosso coração. Fomos perdoados. E isso é que garante a nossa comunhão com o Senhor. Nós vamos finalizar. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós vimos a visão bendita que Isaías ele teve da santidade divina, da santidade de Deus. Foi a visão que transformou Isaías por completo. Foi uma visão que impactou profundamente a vida de Isaías. E a partir dessa visão que ele teve de Deus, a partir da visão que ele teve do Senhor, Isaías, ele renovou o seu compromisso com Deus, ele renovou o seu compromisso com a obra do Senhor. Na próxima semana, se Deus assim permitir, a gente vai seguir e a gente vai considerar com mais detalhes esse chamado especial que Deus ele fez e que Isaías aceitou para que assim pudesse servi-lo. Contudo, antes da gente fechar a nossa pregação, eu queria me dirigir especificamente falando para aquelas pessoas que ainda não têm experiência com Deus, aquelas pessoas que não têm experiência com o Senhor,
a gente viu, meu amigo, a gente viu, minha amiga, a visão que Isaías ele teve do trono de Deus, do trono da majestade do Senhor. E por essa visão nós percebemos a santidade de Deus sendo destacada. A santidade de Deus, ela exige de você mudança de vida. Até porque você, meu amigo, você, minha amiga, mais cedo ou mais tarde, estará diante do trono de Deus, assim como Isaías esteve diante do trono do Senhor. E você vai estar diante dele para prestar contas de toda a sua vida, de todas as suas obras. E uma vez que você esteja diante do trono de Deus, sem que tenha experimentado do perdão dos seus pecados, não há outro destino, não há outro remédio para a sua vida. E é justamente por causa disso, meu amigo, é justamente por causa disso, minha amiga, que você carece desesperadamente do perdão divino. O perdão divino que só pode ser alcançado, o perdão divino que só pode ser experimentado na pessoa de Cristo Jesus. E é justamente nesse sentido que o Evangelho lhe faz um chamado, o Evangelho lhe faz uma convocação, para que você possa se voltar para Jesus Cristo, para que você possa reconhecer os seus pecados, assim como Isaías reconheceu: ai de mim, estou perdido. Essa mesma consciência que você deve ter em relação à sua vida. E na verdade, quando você tem essa consciência, quando você tem esse senso de pecaminosidade própria, isso já é uma comprovação da ação de Deus na sua vida, no seu coração. Portanto, se você se sentir tocado com essas verdades, se volte para Deus, abraça o Evangelho, reconheça Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Caso isso ainda não tenha sido uma realidade na sua vida, que você possa clamar, que você possa pedir, que você possa suplicar, a fim que Deus, mediante a instrumentalidade do Espírito Santo, possa colocar esse senso de pecaminosidade na sua vida e no seu coração. Faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga, e a partir desse momento desfrute de uma vida nova, de uma nova vida com Cristo Jesus, onde você vai trilhar o caminho da santidade e vai viver a santidade do Deus Santo conforme Ele exige de cada um de nós através da sua palavra. Então, meus amigos, meus irmãos, que esse Deus Ele nos abençoe, que esse Deus Ele esteja falando aos nossos corações, que Ele esteja cada vez mais nos ensinando acerca da sua santidade e que a gente possa, a partir desse conhecimento, cada vez mais nos enxergar como de fato somos pecadores, mas não nos desesperarmos completamente por causa disso e diante do nosso desespero inicial, nos voltarmos para Jesus Cristo, para a sua cruz, porque é lá que nós encontramos perdão, é lá que nós encontramos justificação, é lá que nós encontramos transformação, para que assim a gente possa viver a vida que Deus Ele requer que cada um de nós vivamos aqui neste mundo. Então, que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele esteja aplicando a sua palavra nos nossos corações e que assim nos sintamos cada vez mais impactados com a sua santidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.